Olá, meus amigos. Alguns de vocês já me conhecem. Meu nome é Inaldo Menezes e a intenção em postar esse vídeo no meu site, o objetivo maior é que vocês consigam realizar uma prova onde vocês fiquem tranquilos, que vocês realmente consigam passar com tranquilidade, porque eu sei que é uma matéria nova, é muito difícil assimilar isso, principalmente quando as aulas acabam certo dia e a prova tem um período relativamente distante, relativamente longo, para que a prova seja realizada. São várias matérias, principalmente essas matérias que vocês nunca tiveram nenhum contato. Antes de tudo, eu quero agradecer a participação de Bruno Cabral, meu grande amigo Bruno Cabral, que é a pessoa que edita os vídeos, que trabalha comigo, foi o criador do site, o idealizador do site. Então, se não fosse a colaboração de Bruno, nada disso estaria acontecendo. E o intuito é colocar no ano 2013 toda a matéria de direito penal, processo penal e direito administrativo nesse site, para que essas pessoas, as pessoas que não possam pagar um curso, ou que até possam, mas não tenham tempo, ou as pessoas que queiram adquirir algum conhecimento, elas possam acessar o site e ter todas as aulas. Não é fácil, é difícil, porque além de postar as aulas, eu escrevo a apostila relativa a cada assunto. Então, é uma tarefa árdua, mas que eu não vou desistir, que eu conto com o apoio de Bruno e que a gente vai levar esse processo à frente, esse projeto à frente. E também já estamos contando com a participação de alguns internautas, né? Temos uma amiga nossa de Campina Grande que está escrevendo sobre direito tributário, que já postou no nosso site, e é uma amiga, uma grande colaboradora, certo? Então, vamos lá, vamos começar, e saibam que esse exercício vai ser dividido em duas partes. É interessante que vocês corrijam a apostila de vocês, esse exercício que vocês, alguns tiveram lá na sala de aula, corrijam por esse agora do dia 4/12, que tem 2 errinhos, certo? Então vamos lá. Esse exercício vai ser dividido em duas partes e também teremos, para quem quiser, vou fazer aquilo que é relativo à apostila. O exercício ele é totalmente direcionado para a prova, ok? Vamos lá. Primeira questão. A afirmativa diz, o texto afirma, identidade e identificação têm o mesmo significado. Ora, discutimos isso em sala de aula, identidade e identificação. Identificação é o processo, identidade, o conjunto de características. Por exemplo, identidade. Vocês olham para mim e vocês me analisam. Imaginem que um de vocês seja psicólogo. Então, essa pessoa que é psicóloga vai começar a identificar em mim algumas características, alguns cacoetes, algumas manias. O professor que está aí do outro lado da tela olha para mim com outros olhos, identificando eventuais falhas. Vocês, como aluno, de maneira geral, também começam a identificar, procurar qualidades e defeitos em mim. Então, essa carga que recai sobre qualquer ser humano vai formando a identidade do ser humano. E a identificação, ela varia, é o processo pelo qual nós usamos para identificar alguém, certo? Então,
Identificação, identidade é o conjunto de características que cada ser humano carrega. Identificação é o processo através do qual nós chegamos a essa identidade. Então, identidade e identificação têm o mesmo significado? Não. A resposta é falsa. Ok? Vamos lá. Papiloscopia. A papiloscopia, como toda ciência, tem sua história. Podemos afirmar que a história ou histórico da papiloscopia se divide em 4 períodos. 4 períodos. Nós, ao estudarmos esse assunto, nós percebemos que existiu o período pré-histórico, certo? Também nós estudamos o período empírico e nós estudamos o período científico. O enunciado fala que são 4 períodos. Na verdade, são 3 períodos. Então, a afirmativa, o texto está errado. Ok? 3. Podemos afirmar que a quiromancia é o processo que, através do qual identificamos as pessoas pelas impressões palmares. Tem um detalhe que eu percebi na sala de aula, que muitas pessoas confundem. Nós temos impressões digitais nas extremidades dos dedos das mãos, da datiloscopia. Vamos frisar esse sufixo, copia. Aqui nós temos quiroscopia e podoscopia, certo? Então, não é quiromancia, e sim quiroscopia, ok? Então, sempre atentem para esse detalhe. Copia, certo? Então, partam para esse prefixo, copia, e não quiromancia. Aqui, impressões digitais nos dedos das mãos, quiroscopia na palma das mãos e aqui na planta dos pés, ok? Tudo isso faz parte da divisão da papiloscopia. Sabendo que em alguns manuais, em alguns livros também falam em poroscopia. Fazemos laudos através dos poros? Sim, mas esses poros estão presentes na planta dos pés, na palma das mãos e nas extremidades dos dedos. Inclusive, poros estão em todo o nosso corpo, certo? Mas na nossa apostila nós não usamos a poroscopia. Então, vamos nos ater nessa divisão com esses 3. Então, podemos afirmar que quiromancia é o processo que, através do qual identificamos as pessoas pelas impressões palmares? Não, seria a quiroscopia. 4. Impressão digital e datilograma são palavras que têm o mesmo significado. 4. Prestem atenção no detalhe. Quando nós falamos em impressão digital, reparem que vocês olham para a identidade, a carteira de identidade de vocês, e está lá uma impressão digital. Filme policial, vocês ouvem falar em impressão digital. Tudo vocês ouvem falar impressão digital, impressão digital. Esse nome datilograma
acredito que vocês só viram na academia de polícia agora recentemente ao assistirem a essas aulas. Então, a impressão digital significa o mesmo que datilograma, são palavras sinônimas, substantivos sinônimos, significam a mesma coisa. E já adiantando, vamos prestar atenção aqui, certo? Quando nós falamos que olhamos para o dedo de alguém, dedo, estamos olhando diretamente para o dedo, dedo. Então, nós estamos vendo olha, é a mesma coisa, desenho digital, ok? Então, fica fácil, por quê? Impressão digital, você diz, é aquilo que está na minha carteira de identidade, é aquilo que eu ouço falar comumente, normalmente por aí, e é a mesma coisa que datilograma, certo? E o que é que vai sobrar? Olhando para o dedo, que começa com DE, eu vejo o desenho. É uma forma de aprender. Desenho e dedo, ok? Agora vamos partir para a pergunta. Então, impressão digital e datilograma são palavras que têm o mesmo significado? Sim. Vamos para 5. Levando-se em consideração o número de deltas, o verticilo tem que apresentar em sua configuração pelo menos 2 deltas. Nós temos os famosos tipos fundamentais. E como tipos fundamentais, nós temos 4 tipos fundamentais: arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. E nós temos essa numeração: 1, 2, 3 e 4. E mesmo profissionais da área, às vezes, se equivocam quanto a essa numeração, principalmente quando se fala em presilha interna e presilha externa. E eu crio algumas técnicas para que as pessoas aprendam, que decorem de uma maneira mais fácil. Porém, na AP2, né, agente de polícia 2, um aluno, observando a maneira que eu estava escrevendo, a disposição que eu estava escrevendo aqui as palavras, ele criou uma técnica legal. Eu vou até aqui, pegar aqui na banca aqui o nome dele. É nosso amigo André Siqueira, certo? E André, ele observou o seguinte, que olhando de baixo para cima, se eu fosse escrever aqui, vou escrevendo, ia aparecer a palavra veia. Então, na prova, você pode escrever 1, 2, 3, 4 e escrever veia de baixo para cima. Cuidado para não escrever de cima para baixo, certo? De baixo para cima. Então, aqui, arco, presilha interna, presilha externa, aí nosso amigo Pedro Ivo, perito papiloscopista, ele se observar aqui, é o 3, é o E ao contrário, presilha externa 3, certo? E verticilo. Então, pegando a técnica de André Siqueira e a técnica de Pedro Ivo, nós temos aí uma maneira fácil de aprender, de memorizar os 4 tipos fundamentais, certo? Então,
Levando-se em consideração o número de deltas, o verticilo tem que apresentar em sua configuração pelo menos 2 deltas. Então, eu também uso essa técnica dizendo o seguinte: levando-se em consideração o número de deltas, nós atribuiremos notas. Então, se o sujeito, se a figura, o tipo fundamental não tem nenhum, eu daria nota mínima a ele, nota 1. Se ele tem o máximo, eu daria nota máxima, nota 4. Então, e aqui eles se equivalem. Então, eu tenho aqui uma impressão digital e eu tenho aqui um delta. E eu tenho aqui outro delta, certo? Outro delta. E essa figura, por apresentar esses 2 deltas, o nome dele é verticilo. Ele poderia ter mais um delta? Sim, poderia ter. É raro, mas poderia ter, por exemplo, aqui, poderia ter um delta. Mas o mínimo necessário para que ele seja considerado um verticilo é de ter o mínimo necessário 2 deltas. Então, levando-se em consideração o número de deltas, o verticilo tem que apresentar em sua configuração pelo menos 2 deltas. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira, ok? Vamos para o número 6. O ferrete foi um dos processos antigos que não obteve êxito por conta da homonomia. Ferrete, acredito que vocês lembram, e a palavra ferrete vem de quê? De ferro. Então, o que é que se tinha? O processo de identificação através do ferro quente, onde eram identificadas pessoas nocivas à sociedade. Seriam os marginais, as pessoas condenadas, as criminosas. Então, elas eram marcadas. Então, homonomia é relativo a quem? A nome. Ferro e nome não tem nada a ver. Então, o ferrete foi um dos processos antigos que não obteve êxito por conta da homonomia falso. O 6 é falso, ok? Vamos para o 7. Prosopografia é o estudo das partes constitutivas do corpo. Tem como objetivo localizar pontos característicos semelhantes e divergentes em um corpo humano em relação a outro. Olha só, como nós falamos em sala de aula, mas acredito que vocês estão esquecidos, lembre-se de um detalhe. Prosopografia relacione a rosto. Se você fizer essa relação prosopografia-rosto, você vai acertar a questão. Então, a prosopografia, o laudo prosopográfico, ele busca semelhanças e divergências entre os rostos. Vou dar um exemplo. O delegado de polícia tem uma foto de uma pessoa que tinha 15 anos de idade. E essa pessoa agora tem 50 anos de idade, tem 40. E pega-se a foto dessa pessoa e ela é levada ao Instituto de Identificação, ou pode ser ao DHPP, porque lá temos uma equipe de peritos papiloscopistas, onde quem faz esse tipo de trabalho, que eu saiba, é nosso amigo Márcio Mendes, e no Instituto de Identificação nós temos Pedro Ivo, que faz esse tipo de laudo, certo? Então, prosopografia é o estudo das partes constitutivas do rosto. Logicamente que o rosto faz parte do corpo humano, mas a prosopografia vai pegar partes semelhantes e divergentes do rosto, certo? Então, essa afirmativa está errada, né? Prosopografia é o estudo, esse enunciado está errado, é o estudo das partes constitutivas do rosto e não do corpo.
Vamos para a 8. Podemos afirmar que a imutabilidade de um desenho digital se caracteriza na propriedade de nenhum ser humano ter as impressões iguais a de outro ser humano. Imutabilidade de um desenho digital. Vamos ver se isso é verdade. Imutabilidade de um desenho digital. Nós temos aqui, eu digo que as impressões digitais, elas são VIP. Variabilidade. Imutabilidade. E perenidade. Ok? Vamos lá. A variabilidade, eu percebo que alguns alunos, essas pessoas que estão começando agora na papiloscopia, os neófitos, né? Como dizem os juristas, elas confundem muito, elas imaginam o seguinte: se no meu polegar esquerdo eu tenho uma presilha externa, ela acha que no polegar direito vai ter uma presilha interna. Não tem nada a ver. Eu posso ter aqui uma presilha externa e aqui uma presilha externa. Eu posso ter aqui uma presilha externa e aqui um arco. Presilha externa e verticilo. Presilha externa e presilha externa. Então, pode ser aqui tudo presilha externa, pode ser tudo verticilo, pode ser tudo arco. Então, ela vai variar, certo? Esses desenhos digitais, ele vai variar de dedo para dedo e de ser humano para ser humano, certo? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Esse desenho digital, isso que está aqui no meu dedo, eu olhando diretamente para o meu dedo, ele vai variar de pessoa para pessoa e de dedo para dedo. Você só vai encontrar um igual se for produzido pelo mesmo dedo e da mesma pessoa, certo? Então ele diz, podemos afirmar que a imutabilidade de um desenho digital se caracteriza na propriedade de um ser humano ter as impressões iguais a do outro. E equivocadamente eu falei da variabilidade. Agora, voltando para a questão em si, ele diz, eu digo, né, que essa questão foi feita por mim, eu digo, podemos afirmar que a imutabilidade de um desenho digital se caracteriza na propriedade de nenhum ser humano ter as impressões iguais a outro. Essa imutabilidade é uma característica onde a pessoa nasceu com essas impressões digitais. Elas não vão mudar durante toda a vida dessa pessoa. A perenidade, ela diz o seguinte, que a pessoa vai nascer, vai adquirir isso, alguns falam a partir do 6º mês, elas já estão presentes, outros falam até em 4 semanas, mas deixando esse aspecto científico da medicina de lado, o que eu digo para vocês é isso, essa perenidade é que essa impressão digital vai estar aqui durante toda a minha vida até o completo estado de putrefação. E a imutabilidade é dizendo que ela também vai percorrer todo esse tempo sem ser alterada. Mas não, eu tenho uma impressão digital e eu percebo aqui na minha impressão digital que tinha uma linha, um exemplo, e agora ela parou, ela era contínua, ela parou, veio, quebrou novamente. Sim, podem acontecer
acidentes de percurso, vamos dizer assim, por um motivo qualquer, desgaste, alguma substância química, seja lá o que for, até um corte que não gere uma cicatriz, que haja alguma modificação, mas uma modificação muito simples, numa dessas linhas, certo? Mas nada significante, ok? Algum fator externo que veio a dar uma simples modificada. Então, a imutabilidade é essa característica que tem as impressões digitais, de elas não mudarem durante o tempo que elas existirem, ok? Então, podemos afirmar que a imutabilidade de um desenho digital se caracteriza na propriedade de nenhum ser humano ter as impressões iguais a do outro. Falso. Essa oitava é falsa. Isso era referente à variabilidade. Vamos para a questão de número 9. Se o perito papiloscopista coletou uma impressão latente em um local de crime, podemos afirmar que essa impressão era visível apenas a olho nu. Certo? Vamos lá. Se o perito papiloscopista coletou uma impressão latente em local de crime. Eu costumo também fazer dessa maneira, para ver se fica mais fácil para que os senhores memorizem. Que o importante é memorizar isso para se dar bem na prova, ok? Vamos lá. Eu coloco sempre assim, ó. Vi, mola. Vi, mola. Então, vi de visível. Visível. Mola de modelada. E lá de latente. Ok. Se eu digo que uma impressão é visível, não tem mais nada o que falar dessa impressão. Vocês imaginem a impressão digital que está na carteira de identidade de vocês. Vocês conseguem visualizar facilmente. Então, é uma impressão visível, certo? Agora, imaginem uma impressão modelada. Você passa numa rua qualquer, e essa rua, uma calçada, você percebe sempre que numa calçada onde ela foi cimentada, ela vai apresentar ou uma pegada de cachorro, ou uma pegada de um ser humano, ou a impressão digital de um ser humano. Por quê? É comum quando alguém faz uma calçada, quando o dono entra, né, mesmo que eles olhem aquele local, sempre tem uma criança ou um adulto que gosta de fazer brincadeiras, e eles colocam alguma parte do corpo, como a palma da mão, a ponta dos dedos, ou os dedos, ou a planta dos pés. Temos em Hollywood a calçada da fama, onde artistas colocam lá a palma das mãos. Temos aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, alguns jogadores de futebol que marcaram época, onde eles colocam a planta dos pés, isso no molde, que pode ser cimento, que pode ser gesso, né? O dentista, ele molda os seus dentes, né? Ele coloca uma massa ali, certo? Onde isso aí vai fazer a modelagem do seu dente. Então, quando você passa na rua e percebe que numa calçada tem uma marca lá, um pé que alguém fincou na lama, em lugares onde tem barro, por exemplo, quando chove, lá ficam as pegadas. Se você está descalço, vai ficar lá o desenho do seu pé. Se você está calçado, vai ficar lá a forma, o desenho da sua bota, do seu calçado, certo? Então, modeladas, logicamente, elas são visíveis, são impressões
visíveis. E as latentes? Então, por exclusão, se isso aqui eu vejo, isso aqui eu vejo, as latentes a gente pode dizer que elas são semi-visíveis ou invisíveis a olho nu. Um exemplo, você chega, você vai adentrar a um estabelecimento bancário e você percebe sempre naquela porta de vidro tem impressões digitais. Se vocês forem reparar, aquilo ali vai estar sendo produzido pela gordura que está saindo através dos poros e vai ficar aquela marca ali. Imaginem que aqui, você chegou aqui no local de crime e o criminoso ou uma pessoa que estava presente na cena do crime, no local, esteve, colocou aqui, tem aqui sua impressão digital. Provavelmente você vai olhar e você não vai ver essa impressão digital. Porém, as pessoas mais experientes em locais de crime, os peritos papiloscopistas que trabalham com isso, eles têm recursos, técnicas para olhar e verem essas impressões digitais que estão semi-visíveis ou invisíveis a olho nu. Então, a pergunta diz o seguinte: se o perito papiloscopista, a afirmativa diz, se o perito papiloscopista coletou uma impressão latente em um local de crime, podemos afirmar que essa impressão era visível apenas a olho nu? Não. Ela era semi-visível ou invisível a olho nu. Então, essa 9, ela é falsa, ok? Vamos lá para 10. Os desenhos digitais, desenho digital, estou olhando para meu dedo. Os desenhos digitais, como os datilogramas ou impressões digitais, apresentam cristas papilares e sulcos papilares. Olha só. No meu dedo, eu olhando para o meu dedo, eu percebo que tem essas configurações aqui, tem essas linhas, né? Certo? Tem isso. Então, quando eu olho para essa figura, eu percebo que o que está mais saliente são as cristas papilares, certo? Reparem na crista de um galo. Aquilo que existe a crista, aquilo que sobe, que está mais saliente, e existe aquele declínio. Imagine que aquilo ali, aquela crista do galo, seja o que você está visualizando aqui, numa proporção milhares de vezes aumentada. Então, o que está acima, crista. O que está abaixo, a depressão, o sulco, certo? Sulco interpapilar, que está entre essas papilas, ok? Entre essas cristas. Então, aqui diz, os desenhos digitais, é o que está no dedo, assim como os datilogramas ou impressões digitais, datilograma, você está vendo na sua carteira de identidade, por exemplo, apresentam cristas papilares e sulcos papilares. A 10 está correta. Realmente, a gente vai observar essas cristas, onde, olhando diretamente aqui para o dedo, vai observar essas cristas quando tiver no suporte, certo? Então, vamos para a 10 é verdadeira, vamos para a de número 11. Pois bem, vamos para a questão de número 11. A prega interfalangiana é parte constitutiva do datilograma. Vamos analisar o seguinte. Vamos colocar aqui ETs e E6. Quem nunca viu ET vai ver agora. Esses ETs, a gente pode dizer que eles são divididos em desenho digital, que é o que a gente observa no dedo, e impressão digital ou datilograma. Ok?
Então, esses são os elementos técnicos. Dentro desses elementos técnicos, muitas vezes eu até falo desses elementos constitutivos como se fossem elementos técnicos, porque eles estão aqui dentro, estão inseridos aqui. Nós temos, vamos fazer aqui uma impressão digital e vamos colocar aqui essa tal prega interfalangiana, que é essa divisória que nós temos entre, nesse caso do outro dedo, falange, falanginha e falangeta, certo? E nós temos essa prega aqui que divide as falanges, né? Falange, falanginha e falangeta. Então o que é que eu digo? Eu tenho aqui linha. Se eu tenho linha, eu tenho os sulcos. Se eu tenho linha, eu tenho poros. Se eu tenho linhas, eu tenho pontos característicos ou minúcias, certo? Nós temos tudo isso. E nós temos também, no caso do arco, como já vimos, não. Mas no caso das presilhas, certo? O verticilo, o que é que nós temos aqui? A linha diretriz marginal, linha diretriz basilar, sistema de linhas marginal, sistema de linhas basilar e sistema de linha nuclear. Ok? Então, quando eu digo na questão aqui, a prega interfalangiana é parte constitutiva do datilograma ou da impressão digital, certo? Não, ela não é parte constitutiva, não é um elemento constitutivo do datilograma. Então, na verdade, esse texto, esse enunciado do quesito número 11, ele é falso. Então vamos agora para a questão do número 12. Vamos lá, 12. O trabalho de Johannes Evangelista Purkinje foi o marco do período científico da papiloscopia. Olha, na verdade, nós temos na apostila vários estudiosos, pessoas que tiveram seus trabalhos reconhecidamente importantes na história da identificação humana e, mais precisamente, na papiloscopia. Porém, vocês devem ter cuidado e decorar alguns deles, certo? E tem uma questão aqui que vai falar a respeito de alguns desses estudiosos, alguns desses colaboradores. E temos um médico italiano chamado Marcello Malpighi, que dentro da história da papiloscopia dizem que ele foi o grande idealizador, o marco, né, desse período científico, onde começou realmente o período científico, foi dado a ele esse título como o primeiro pesquisador que teve esse trabalho realmente científico para a papiloscopia. Então, esse enunciado 12 está errado, ele é falso. 13. Calma que eu passei demais aqui. 13. Vamos lá. 13. Podofilia é o estudo do desenho digital existente na planta dos pés. Eu já falei novamente, depois falei outra vez, comecei falando aqui, e atentem para isso, é tudo copia, 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 certo? Então, nós temos podoscopia, nós temos quiroscopia e nós temos datiloscopia, certo? Podoscopia é o estudo do desenho digital existente na planta dos pés e não podofilia. Então, a 13 também, ela é falsa. Vamos lá para a 14.
A perenidade é um dos princípios fundamentais, ou seja, a base da papiloscopia. Exatamente, a gente viu ali no VIP, né? VIP, V de variabilidade, que varia de dedo para dedo, de pessoa para pessoa, esse desenho digital. Nós temos a imutabilidade, que ele não muda durante toda a vida. E nós temos a perenidade, que quer dizer que ele vai durar desde, vamos falar assim, da idade fetal, do período fetal, até o completo estado de putrefação. Ok? Então, a perenidade é um dos princípios fundamentais. Então, essa 14, ela é verdadeira. Vamos lá. Mutabilidade, olha só, mutabilidade é um dos princípios da papiloscopia. O VIP, olha, VIP. Aqui não tem nenhum M de mutabilidade. Temos V de variabilidade e de imutabilidade. Cuidado com essa letra aqui, imutabilidade, não muda. Certo? Então, mutabilidade é um dos princípios. Não, a 15, ela é falsa. Vamos para 16. Novamente, passei demais. Paciência. 16. Na 16, nós temos uma figura. Bruno, coloca aí, por favor, a figura, Bruno. Figura 16, de questão 16. E o enunciado diz o seguinte: de acordo com o desenho acima, podemos afirmar que as linhas de cor preta representam as cristas papilares e as linhas brancas representam os sulcos papilares. Certo? Vamos lá. 16. Vou marcar aqui para não me perder, para quando eu voltar. 16. Então, se eu tenho aqui, já falei isso, mas vamos falar novamente, né? Para ficar bem claro. O que está de cor preta são as cristas. O que está de cor branca, aqui, são os sulcos. Imaginem, as cristas, elas avançam para frente, certo? Você passa a mão, sente. É aquilo que faz com que nós consigamos segurar os objetos. Temos essas cristas, como se fosse um pneu, aquela parte mais saliente. Se eu passo tinta, certo? Não em excesso, pouca tinta, a tinta ela vai fixar nas cristas, na parte que é mais protuberante. E quando nós colocamos esse dedo em alguma superfície, essa tinta vai passar para cá e mostrar essa configuração. Olhem para a carteira de identidade dos senhores e vocês vão perceber que tem linha preta. E muitas vezes, agora imagine que você pegue seu dedo, enfie na tinta, coloque dentro de uma lata de tinta. Você retira e se você colocar em outro lugar, você não vai perceber essas cristas. Por quê? Tem tinta em excesso, certo? Agora vamos imaginar que você tenha grafite, aquele pó grafite, e você coloque seu dedo dentro de um saquinho que tenha grafite. Provavelmente, como o grafite não vai aderir tanto, quando você colocar em um papel, você vai perceber que vai ficar como se fosse sua carteira de identidade, certo? Então, o grafite, ele vai fixar nas cristas, certo? Então, a pergunta diz assim: de acordo com o desenho acima, podemos afirmar que as linhas de cor preta representam as cristas, verdade, e as linhas brancas representam os sulcos papilares, verdade. Então, a pergunta, o enunciado de número 16 está correto. Vamos para o 17, certo? 17. Quando você olha para a extremidade do seu dedo polegar, estou olhando, extremidade falangeta, você vai ver o desenho digital.
mais uma vez, vocês não podem errar essa questão. Vocês olham para a identidade de vocês, aí vocês já sabem, dizem o quê? Aqui tem o quê? Uma impressão digital, não é? Você está vendo ali, tem uma impressão digital. Impressão digital e datilograma é o quê, pessoal? A mesma coisa, significa a mesma coisa. Se datilograma é igual à impressão digital, certo? Se datilograma é igual à impressão digital, por exclusão, desenho digital é o que está diretamente no dedo. D é de desenho, D é de dedo. Certo? Você pega seu dedo aí, você está assistindo ao vídeo, pega o seu dedo e olha para ele. Você está vendo o desenho. Pegue sua identidade e olhe para a impressão digital que está lá, aquilo ali, impressão digital ou datilograma. Então, acredito que vocês não errarão uma questão dessas na prova, ok? Então, quando você olha para a extremidade do seu dedo polegar, você vai ver o desenho digital, positivo, verdadeiro. 18. Você tem um livro. Imaginem que você tem um livro. E sobre a capa desse livro, você observa que existe uma impressão digital. Beleza. Nesse caso, você poderá afirmar que o livro é o suporte e que a impressão digital é o datilograma. Olha só, vamos lá. Nós conseguimos visualizar uma impressão visível porque ela sai do desenho, esse desenho, por algum motivo, tem algo como tinta, um corante, seja o que for, que faz com que fixe nas cristas esse elemento, essa substância seja fixado nas cristas e, ao colocar num papel, num alumínio, num vidro, passe essa figura para lá, esse desenho digital, certo? Então, nós denominamos a esse papel, esse objeto que vai receber o que está aqui no desenho digital como suporte, certo? Então, ele diz aqui, você tem um livro e sobre a capa desse livro sobre a capa desse livro, você observa que existe uma impressão digital. Faça de conta que o livro é sua identidade, sua carteira de identidade. Nesse caso, você poderá afirmar que o livro, que é a carteira de identidade, é o suporte, verdade, e que a impressão digital é o datilograma. Lógico, impressão digital e datilograma, acabei de falar, são palavras sinônimas. Então, 18, correto. Vamos para 19. Vamos até a metade para que depois continuemos. 19, né? Você tem um desenho digital, estou vendo no meu dedo, no seu dedo indicador direito. Desenho digital, pega aí seu dedo e olhe para ele. Você está vendo o desenho que está no dedo indicador direito. Você observa que o desenho digital presente no dedo indicador direito do seu pai é diferente do seu. Vamos fazer uma troca. Pegue sua identidade, olhe para a impressão que tem lá, é a do seu polegar direito, e pegue a do seu pai, que também tem o polegar direito. E olhe, e vocês vão perceber que lá, de acordo com esse curso que nós fizemos, mesmo de curta duração, você vai perceber que elas são duas impressões digitais ou dois datilogramas diferentes, certo? Então, daí você conclui que aí está presente o princípio da mutabilidade. Novamente, repisando esse assunto. O VIP não tem M, tem I, é imutabilidade.
certo? Então, não existe esse princípio da mutabilidade aqui nos nossos desenhos digitais. Então, a 19, ela está errada. Vamos para a 20. Na 20, nós temos 4 impressões digitais. E ela afirma que tem impressão 1, 2, 3 e 4, como vocês estão vendo agora aqui na tela. Nós temos para o 1 uma presilha interna, para o 2 uma presilha externa, para o 3 um verticilo e para o 4 um arco. Beleza. Vamos para as perguntas. Observando a figura acima, podemos afirmar que a figura denominada de arco, que é o datilograma 4, ou impressão digital 4, tem 2 linhas diretrizes, ou seja, linha diretriz basilar, linha diretriz marginal e no centro o sistema marginal. Olha só, quando nós olhamos para os ETs, né, os elementos técnicos, ETs, elementos técnicos, só para gravar, certo? Finalmente vocês vão ver ETs na vida de vocês. Então, vocês podem afirmar agora que estão vendo ETs, né? Elementos técnicos. Então, ele diz que o arco tem 2 linhas diretrizes, ou seja, uma diretriz basilar, uma diretriz marginal. Tudo bem, então vamos seguir aqui o que está o enunciado. Diz o seguinte, que tem aqui uma linha diretriz marginal e tem uma linha diretriz basilar. E no centro o sistema tem 2 linhas diretrizes, ou seja, linha diretriz basilar e linha diretriz marginal. E no centro o sistema marginal. No centro ele diz que tem um sistema marginal. Olha só, se isso aqui é a linha diretriz basilar, aqui é a linha diretriz marginal. O que está acima, sistema de linhas marginal. O que está abaixo, sistema de linhas basilar. A prega interfalangiana está aqui, não tem nada a ver. E o que está aqui no meio é o que? O sistema nuclear. Aqui já diz que o que está no centro, né, linha diretriz basilar, linha diretriz marginal e no centro o sistema marginal. Não, no centro não pode ser sistema marginal, e sim nuclear. Outra coisa, se eu tenho isso aqui, essa configuração, esse delta com isso aqui à frente do delta, eu tenho uma presilha interna. Se for ao contrário, uma presilha externa, se esse delta tiver aqui. Olha o delta aqui, certo? Aqui, então, sistema nuclear, marginal, basilar. E aqui, linha diretriz basilar e linha diretriz marginal. Observem que o arco não tem delta, é uma figura adéltica, certo? Aqui é um arco, uma figura adéltica. Se é uma figura adéltica, quando eu falo que na figura, observando a figura acima, podemos afirmar que a figura denominada de arco tem 2 linhas diretrizes. Já está totalmente errado, certo? Então, essa questão de número 20, deixe-me ver se é a 20, é a 20, ela é falsa. Vamos para a 21. Ainda em relação à figura acima, podemos afirmar que o desenho digital 1 é uma presilha interna. Provavelmente, lá em cima já até falou que o 1 é uma presilha interna. Ok, falou. Estou voltando aqui, mas vocês estão vendo aí na tela, né? Podemos afirmar que o desenho digital 1 é uma presilha interna, porque o delta está à direita do observador.
Novamente, vamos voltar aqui para a técnica do aluno André Siqueira, que ele disse o que? 1, 2, 3 e 4. Aveia de baixo para cima. Aveia de baixo para cima. Então, o enunciado diz: podemos afirmar que o desenho digital 1 é uma presilha interna. Segundo André, presilha interna, que está o I, é o 2, não é verdade? Porque o delta está à direita do observador. Olha, nós decoramos a numeração, ficou fácil, mas resta uma dúvida. Eu sei que o 2 é representado por uma presilha interna, mas essa presilha interna, o delta está à direita ou está à esquerda? E veio nosso amigo Pedro Ivo, que está dando aula aqui na academia, perito papiloscopista que faz retrato falado, e veio a técnica dele e disse o seguinte: o 3 é o contrário do E. Então, presilha externa, que é isso aqui, externa, é o U3, que é o contrário do E. E eu vou mais adiante e digo o seguinte: externa, esquerda, certo? Externa é esquerda. Faz de conta que o E, que tem o som de S mesmo, né? Então, esquerda. Ok? Então, o enunciado diz: podemos afirmar que o desenho digital 1 é uma presilha interna, beleza, tranquilo, porque o delta está à direita do observador. Então, presilha interna, o delta está à direita. Por quê? A gente já sabe que o 3 é uma presilha externa e externa de esquerda. Então, está à esquerda. Então, juntou a técnica aqui de André Siqueira com a técnica de Pedro Ivo e a minha, externa e esquerda, ok? Vamos, então, a 21 está certa, vamos para a 22. Nos dias de hoje, as pessoas se tatuam pelos mais diversos motivos, isso é verdade, né? Umas para demonstrar seu amor a alguém, outras por pura vaidade. Mas, observando a história da papiloscopia, podemos afirmar que a tatuagem já foi um método de identificação humana. Quanto a isso, foi até falado na sala de aula, eu coloquei esse exercício na turma de escrivão 5, e eu acredito que isso não ficou bem explicado, inclusive na apostila, que eu acho que tem 2 alunos lá que tem essa apostila, não, esse exercício está marcado errado. Porque, veja bem, a história da papiloscopia, quando nós falamos de papiloscopia, nós observamos e estudamos o quê? Os desenhos papilares existentes nas extremidades dos dedos, na palma da mão, na planta dos pés. Não é isso? Então, papiloscopia, ela vai se resumir a datiloscopia, ela é dividida em datiloscopia, quiroscopia e podoscopia, e, para alguns, na poroscopia. A tatuagem foi um método de identificação e identificava-se até marginais, certo? Presidiários, eles eram tatuados para que a sociedade soubessem que eles eram pessoas nocivas, certo? Então, quando eu digo que nos dias de hoje as pessoas se tatuam, tudo bem, mas observando a história da papiloscopia, agora entrei em papiloscopia, podemos afirmar que a tatuagem foi um método de identificação humana. Tem uma confusão aqui, que tatuagem foi um método de identificação humana perfeitamente, mas não faz parte da história da papiloscopia. Então, a 22 está errado, certo? Vamos dar uma paradinha por aqui para a gente tomar um cafezinho, tomar uma água, e nós voltaremos até a questão de número 41, acredito que 41, ok? Então,
Fiquem atentos para a segunda parte desse vídeo. Obrigado.